quero te contar algo aqui que é sobre setênios também. Mas antes de contar sobre os setênios ali, talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu quero te contar como eu fui chegando até entender essas questões sobre setênios, tá? Então, meu nome aqui é Michele Dias. Se você não me conhece também, eu convido você lá no meu Instagram. Eu sou Michele Dias. E entender mais ali sobre você mesma, sobre como eu posso mudar a minha vida, né? Aqui eu quero contar então para vocês ali tudo que eu fui trabalhando em mim, tá? Eu vejo assim que eu não cheguei aonde cheguei aqui por acaso e trazendo todo esse conhecimento do acaso, tá? Eu cheguei aqui como muitas de vocês, com uma dificuldade no relacionamento, com uma dificuldade às vezes, né, de não se sentir próspera, de não se sentir feliz, de ter vários confusa com os próprios sentimentos. Eu era essa mulher, assim, e tudo começou quando a Giovana nasceu. Então, começou várias situações que se repetindo na minha vida e eu não entendia o porquê ali, né? Mas eu entendi que eu cresci num ambiente ali onde existia tensão, existia um pai rígido, a presença era considerada como medo, vinha com esse embalado com medo. O meu pai, então, ele vivia gritando. Eu não sabia como ele ia reagir nas questões ali, então ele me passava muita insegurança. E meu pai era um homem muito controlador. Então, a minha criança, ela foi aprendendo a ter medo de errar, o medo de ser julgada, o medo de não ser boa o suficiente, o medo da crítica. Então, tudo também na minha criança era assim, tudo que ela queria conquistar era na base do esforço, era na base do grito, era na base da tensão. E isso ficou registrado internamente dentro de mim, tá? A minha mãe, pelo outro lado, ela era uma mãe, então, que trabalhava demais. O que eu via da minha mãe? Uma mãe muito responsável, sobrecarregada, mas também que ela não conseguia dar o amor que a minha criança queria. A minha criança não se sentia vista pela mãe, ela não se sentia escutada. A minha mãe ali, ela não conversava comigo sobre as questões ali que a adolescente precisa daquelas conversas, né? A minha mãe ela não passava isso para mim. Então era muito nessa questão ali de, sabe, aprender com a vida, foi assim. Então a minha criança, ela não poderia questionar muitas coisas, porque quando ela questionava, o pai batia nela. Então eu me adaptei àquele ambiente ali. Então eu aprendi a ser independente cedo demais, a ser forte o tempo todo, a engolir as minhas emoções e aprendi a cuidar de mim, ao invés de ser cuidadas. Quem já passou por isso? E sem perceber ali, eu inconscientemente fui criando essas versões minha, de que hoje a Michelle ela precisava dar conta de tudo, de que eu não preciso contar com ninguém, eu tenho que agradar para ser aceita, eu tenho que controlar às vezes as pessoas, situações para tentar, quem sabe assim me sentir segura. Quem de vocês já viveu isso? Porque eu vivi isso. E tudo isso virou um padrão meu hoje. Por quê? Porque lá na minha infância eu busquei aquela aprovação dos meus pais, busquei da minha mãe. E aonde eu entendi isso? No meu relacionamento com meu marido, no meu relacionamento com as minhas filhas, no meu relacionamento com meu chefe, com meus colegas de trabalho. Então eu sentia dificuldade de confiar nos homens, no chefe, dificuldade de me entregar também. Quantas de nós tem muito medo de receber? Eu quero receber, mas não consegue. O medo de ficar sozinha. Então eu trabalhava lá, mas me cobrava muito porque queria ser a mãe perfeita, eu queria ser a esposa perfeita, eu queria ser validada, eu queria ser suficiente. E nisso a Michelle teve o quê? O tal do burnout. Tá? E tudo isso é a minha história ali. Quem está se identificando com isso? Então, dentro dessa visão aqui, é o que eu quero trazer para vocês também, ó. Essa visão do setênio na nossa vida.
Aqui, então, eu quero trazer essas questões aqui que eu fui entendendo aqui. Tem isso e vocês podem procurar, tá? Tem isso, eu não estou falando aqui também do meu achismo. Existe uma linha que é do autoconhecimento que eles falam assim, ó, que existe uma linha do despertar, porque todas nós vamos passar por esse despertar, tá? E esse despertar, ele conta com setênios. E esses setênios ali, eles vão nos mostrando partes que a gente precisa ir curando dentro da gente. Então, eu quero que você busque ali. Então, compreenda. Eu, Michele, eu tive um momento que eu tinha que despertar. Todas nós vamos passar por essas etapas. Porque eu entendi, assim, que a vida, ela não é o acaso. A vida, ela segue com movimentos. E a gente tem que entender esses movimentos da vida. Que a nossa fase adulta é para a gente despertar. E o que traz às mulheres o despertar? Seja problemas. Infelizmente, assim, um problema no relacionamento, um problema no com dinheiro, às vezes a maternidade, às vezes um relacionamento, tudo é um despertar. Então, esses setênios são versões nossas que precisam ser trabalhadas, tá? E isso daqui são ciclos do despertar. Aqui você vai aprender, então, sobre os setênios, sobre acolhimento, sobre compreensão. Então, todas as fases da nossa vida, eles ficam como se fosse um baú. Um baú. E cada fase da nossa vida são do 1 aos 7 anos, tá? A gente vai buscando encher esse baúzinho. Do 7 ao 14, dos 14. E normalmente a gente vai falando assim, ciclos de 7 em 7 anos, tá? E a cada 7 anos a gente vai tendo novos despertar. Por isso que quando a gente tem 30 anos, a gente tem uma maneira de ver a vida. Quando a gente tem uns 40, a gente vai enxergar de uma outra maneira. Não é à toa isso, porque são formas da natureza entender os ciclos de despertar. E a gente precisa quebrar esses padrões inconscientes, tá bom? Aí, lá na nossa infância, a gente vai juntando informações, tá? Sempre informações, ó. E a gente vai do 1 ao 7, olhando para a mãe, e a gente vai entendendo aquela estrutura. Aí do 7 ao 14, a gente olha muito para o pai. Michele, mas eu não tenho pai. Mas você deveria, né? Eu tô falando da como é uma nossa biologia, tá? A gente deveria, mas isso eu não tenho. Então você deve ter muitas questões ali de medo, insegurança, ausência, outras questões ali. Então. Mas a gente sempre tem essa estrutura. Talvez uma outra pessoa que entrou no lugar desse pai também, como eu olhei para esse masculino, para esses limites, para essa estrutura ali. Então, do 0 ao 7, a gente tem uma forma de olhar para a mãe e sentir isso. Depois, uma forma de olhar para o pai e sentir isso. Porque a gente traz isso como identidade. E a gente vai levando isso e construindo os 20 anos, os 30 anos. Aí, os 30 anos deveria ser o quê, Michele? Deveria ser uma fase de desconstrução. Desconstruir ali. Desconstruir o quê? Desconstruir decisões, desconstruir relacionamento, a forma que você se relaciona, desconstruir profissões, desconstruir. Porque deveria ser fazer escolhas mais conscientes. E eu vi que eu entrei muito nessa fase. Na verdade, todas nós entramos, só que a gente não tem essa consciência. Quando a Giovana nasceu ali, eu tinha 29 anos. E ela entrou bem nessa fase. Daí entrou a Giovana, entrou os 30 anos, que é a fase de desconstrução de vida. Que é quando a gente já começa a querer se questionar sobre aquele padrão de estar vivendo. Nossa, não estou contente aqui. Só que a gente não tem
essa consciência de para onde olhar? Olhar para a infância. O que em mim eu construí dos 7 até os 7 anos, o que em mim eu construí até os 14, do que em mim eu construí dos 14 aos 21, nessa busca de querer me encaixar naquele movimento. E é isso que vai gerando um incômodo. Por isso que ali depois dos 30, normalmente a mulher começa a se questionar relacionamento, profissão, decisões, escolha. Eu comecei a me questionar muito. Naquele tempo, eu comecei a contar para vocês aqui um pouco da minha história, lá da minha infância. Só que eu comecei a entender isso quando a Giovana nasceu, com 29 anos. Porque daí começou as dores, aí começou os conflitos, talvez antes existia isso, só que eu não dava tanto valor. E aí começou a fase do despertar. Então, todas nós, em um momento da vida, vamos parar para despertar, seja com 30, 40, 50, 60 anos. E assim vai, porque cada fase existe um modo de despertar. É um modo que a gente quer se relacionar com a vida, vai gerar incômodos, a vida vai. Michelle, eu quero viver a minha vida assim, ó. Nossa, minha vida linear não existe. Existe a vida é assim. Se existe assim, ó, pessoas, eu quero agora só viver de paz e tranquilidade. Não vai existir. Porque a gente veio para essa vida justamente para desconstruir algo. A gente tem que desconstruir. Aonde eu tenho que desconstruir? Tudo que você construiu lá atrás, que gerou essa identidade que hoje você coloca nos relacionamentos, profissão, dinheiro, decisões, forma de se ver, forma de enxergar a vida. Só que chega a 30 anos e a gente fala assim, mas eu não quero mais isso. Só que você acaba vivendo no looping ali. Só que a vida, ela é tão magnífica que todas nós vamos ter esse desconforto, porque a gente vê, nossa, eu não quero mais viver assim, só que a gente não sabe como romper esse ciclo. Aí que vem as terapias, que precisa ser do campo emocional inconsciente. Porque, lógico, você nem sabe o que você plantou lá atrás e hoje você está colhendo essas escolhas, essas decisões, esse comportamento, esses resultados que você tem hoje. Isso tudo são padrões repetitivos lá da nossa infância aqui. Esse padrão emocional faz com que a gente viva isso, tá bom? Aí, o que que acontece? Aí depois lá com 30, de novo, 35, é a fase de despertar ainda mais, é o incômodo ali. Ai, imagina, será que, e se eu viver a minha vida assim? Eu me questionei isso, e se eu vivesse minha vida assim? Porque meu emprego estava bom, era um emprego público, só que eu não me sentia feliz, mas e se eu viver a minha vida mais 20 anos, 30 anos assim? Eu quero isso para mim, eu quero isso para minhas filhas? Eu parei e refleti, não, mas isso não faz mais sentido. Só que não faz mais sentido, só que eu olhava a minha bagagem. Vamos ver a minha bagagem? Como foi a minha bagagem que a Michelle construiu nesse campo emocional inconsciente? Vamos ali, vamos racionalizar um pouco. Vamos racionalizar. A minha infância, eu vi a minha mãe trabalhando demais, a minha mãe se sacrificando, a minha mãe se anulando, a minha mãe fazendo tudo isso, eu não conseguia sair desse padrão. Agora, quando eu fui trabalhar, que nem eu entrego para vocês formações hoje que eu fiz, constelação, hipnose, a cura do meu feminino, a cura da criança interior, PNL, que a programação neurolinguística programação neurolinguística, a minha programação verbal e comportamental, eu olho para o corpo. Foi que aonde eu fui quebrando esses padrões ali. Aí a vida vai sempre te convidar, de 7 em 7 anos, vai havendo esse movimento. A vida vai te convidar a olhar para alguma parte sua. Sempre. Todo ano serve para o despertar da consciência. A vida ela vai nos convidar isso, porque faz parte da vida. A gente veio para essa existência justamente para, que eu vejo assim, para quê, Michelle? Para se desconstruir, para desconstruir padrões de pai, de mãe, da infância, desconstruir padrões de uma sociedade, porque não nos servem mais para viver. Porque falaram assim para você, talvez, porque mulher tem que, da nossa família, tem que viver assim, porque mulheres têm que fazer desse jeito. E você faz, mas você não quer fazer. Só que você fica naquele looping ali.
Só que a vida vai falar assim, vai viver da maneira que você veio para viver aqui. Vai viver, vai aprender a se reposicionar. Foi isso que eu fui entendendo. E os setênios, eles vêm para nos mostrar isso também. Eles vêm para esse lugar, deixa eu ver aqui, para nos mostrar essas fases da vida. Então, se você ir lá, digamos ali, e buscar sobre, quero entender esses setênios, o que é essa teoria dos setênios que foi criada ali, né? Para a gente entender ali, o que eles criaram, que existe essa formação, tá? Que eu tô tirando da minha cabeça, é uma formação da nossa consciência. É um estudo que foi feito para identificar esses padrões e entender de onde que eles veio. Por que na mulher, depois dos 30, tem esse incômodo, sabe? Porque é uma busca interna. E isso, eu vou te falar para vocês, isso a neurociência, ela está entendendo. Porque é como se dentro da gente tem esse despertar de uma busca de diferente, uma busca pela espiritualidade, uma busca para querer entender o sentido, mas o meu propósito aqui é uma busca interna. Isso é parte, é como se tem um botãozinho dentro da gente, a neurociência já está falando muito sobre isso também, tá? Então, ali, como é essa estrutura? A gente vai entendendo que a base psicológica, ela é formada lá na infância. Então, essa base, ela vai trazendo um amadurecimento, ela vai trazendo uma formação e de você ali, tá? Aí você vai experimentar a vida. Ah, vou lá, vou curtir a vida. Imagina assim, tô curtindo a vida. Aí você tá curtindo a vida, experimentando. Só que chega aos 30 anos, também vem é uma busca interna para querer despertar. Tá, mas isso daqui já não faz mais sentido para mim, tá? Eu vim experimentando. Me falaram sobre sucesso, mas eu acho que esse sucesso aqui não está me preenchendo meu coração. Opa, já começou. Aí depois vai te trazer de novo um outro incômodo para querer mudar essas fases. Aí vai ver, tá, mas agora eu já não quero mais viver a minha vida desse jeito. Eu acho que eu quero viver a minha vida, sabe, mais pertinho dos meus filhos. Eu quero trabalhar aqui perto né, organizar minha vida desse jeito. Então eu quero planejar algo diferente. Só que eu não sei o como, mas está gerando desconforto. Esse desconforto, ele faz parte do processo do despertar para você se tornar alguém. Mas como eu consigo me tornar alguém? Quando eu olho para o campo emocional inconsciente que eu gerei lá atrás e que foi formando a minha psicologia ali, entende? Ali, então, a gente vai trazendo, porque não é só essas fases que as pessoas falam, porque depois dos 40 anos a mulher, digamos ali, ela entra na menopausa. A gente tá vendo, a gente vai ter fases, só que não tem uma fase do desenvolvimento biológico nosso que ninguém fala. Só que esse despertar, ele é da consciência, da busca interna por um propósito, valores que não me servem mais, talvez valores da minha mãe que não me servem mais, valores de uma sociedade que não me servem mais. E eu tenho que quebrar isso, só que isso é quebrado internamente, tá? Aí a gente passa por aquela fase dos 40 anos. E o que a sociedade fala para a mulher? Depois dos 40 anos, a mulher não serve mais para nada. Isso, a gente também tem que desconstruir. Não, agora é a fase, uma nova fase da mulher. Viver de forma diferente aquilo que as mulheres da família dela viveram. Eu tenho só que eu preciso expandir a minha consciência para isso, buscar uma nova perspectiva, para que eu consiga olhar para o futuro, entendendo que a vida vai me trazer novos propósitos. As pessoas pensam que propósito, gente, não é profissão. Profissão é profissão, propósito é. Cada fase eu vivo com um propósito diferente. A gente pensa, e se eu achar meu propósito, eu vou ser feliz para sempre. Gente, não é assim também. Isso está me mostrando os setênios da minha vida. Então a Michelle lá, ela foi muito feliz como funcionária pública. No meu propósito. E eu agradeço lá, porque me gerou, né, recursos para mim trabalhar no meu interno e hoje está aqui trabalhando como terapeuta. E hoje esse é o meu propósito, tá? Do quê? Meu propósito é minha profissão, que eu disse? Não, mas o meu propósito é porque eu me encontrei.
Eu encontrei ali aquilo que faz sentido para mim. Hoje eu trabalho dentro da minha casa, trabalho perto das minhas filhas, depois vou buscar ela na escola, depois eu, né, posso fazer a janta delas, o almoço delas, eu posso levar ela na pracinha quando eu quero, porque eu hoje que regula a minha agenda, mas isso foi uma construção que eu fiz. Mas eu só me permiti quando eu olhei para dentro de mim. Porque a Michelle lá atrás, ela não ia se permitir nunca isso. Por quê? Porque eu tinha aquela visão. Eu preciso me manter nesse lugar, esse lugar é seguro. Mas a Michelle estava infeliz ali. Porque tinha toda uma desconstrução que ela construiu lá atrás, nos primeiros setênios de vida. E os primeiros setênios de vida é o que forma a base para todos os outros setênios, que é onde a gente precisa desconstruir. Então a vida ela vai te convidar. E daí tem mulheres que pensam assim, Michelle, eu quero viver minha vida assim, ó. Só na paz e na tranquilidade. Filha, a vida não é assim. Foi montado já aquilo que você quer acreditar, Deus, o Criador, aquilo que você quer. Que a gente vai passar por fase, vai passar por turbulações. Para que isso, Michele? Para a gente crescer e evoluir. Crescer e evoluir. Crescer e evoluir. É o que a gente veio fazer aqui. E cada fase dos setênios vem para uma fase nova e a vida está sempre nos convidando. Imagina assim, a vida ela tem que te dar um cutucão. Só que como a vida te dá um cutucão? Como muitas mulheres mudam? Através de uma dor, de uma doença. Infelizmente é assim, mas não precisava ser. Só que ninguém nos ensina que a gente precisa amadurecer o nosso psicológico, a gente precisa amadurecer internamente, porque a gente ainda está num corpo adulto com uma estrutura de criança, percepção de criança. Mas eu não quero, mas eu tenho toda uma estrutura que me faz reviver o meu passado no meu presente. E as fases da vida, elas vêm justamente para nos mostrar e viver com aquilo que eu vim para viver, porque eu não vim para viver aquilo que minha mãe acha certo, eu não vim para viver aquilo que meu pai acha certo, eu não vim para viver aquilo que uma sociedade acha certo, eu vim para viver a minha verdade, do meu jeito, só que eu faço isso como? Quando eu me entendo, quando eu entendo as minhas dores, quando eu entendo os meus padrões, quando eu entendo o que faz sentido para mim, quando eu entendo os meus valores. E isso foi uma desconstrução que eu fui fazendo. E tudo que a gente vai buscando depois dos 30, sabe o que que é? Melhor qualidade de vida pra gente. Só que para essa melhor qualidade de vida, eu tenho que entender toda essa bagagem, esses valores, essas crenças que eu não sei que eu carrego, mas eu carrego. Porque como é que eu vou viver melhor qualidade de vida se eu nem sei para que eu vim viver aqui? Opa, se eu nem sei o meu propósito, mas que nem aqui, propósito qualquer. Existem vários propósitos. Não, propósito não é profissão. Propósito eu entendo como é olhar para dentro, entender que talvez o meu propósito hoje eu sei que eu trabalho com o que eu gosto, mas o meu propósito é ficar perto das minhas filhas, trabalhar, mostrar para elas que a gente pode ter o nosso trabalho, o nosso sustento e ficar do lado da família. Isso para mim é o meu valor, que talvez não seja para você. E talvez esse valor não foi importante para os meus pais, mas para mim é. Só que para mim entender isso, eu tinha que desconstruir muitas coisas. E é isso que o setênios vem para mostrar que a vida ela vai te mandar um tropeço, infelizmente, porque a gente não aprende infelizmente, no autoconhecimento, quando a gente, nossa, agora eu vou lá e vou buscar evoluir. Não, a gente aprende na dor mesmo. O ser humano, ele entendeu que ele só tem um cutucão quando, digamos ali, né, a água bate na bunda. Aí eu vou me mexer para entender. Porque talvez a doença veio para me mostrar que eu não estou no caminho certo. Que eu estou infeliz nesse lugar. Aí a doença veio. Eu gosto muito de falar aqui para vocês do Joe Dispenza. Ele fala muito sobre isso, sobre ele teve que reviver a vida dele a partir de quando ele sofreu um acidente. Aí ele teve que fazer uma mudança interna dentro dele ali, totalmente ali. Aí ele mudou, digamos ali, a rota da vida dele.
Infelizmente a gente é assim, infelizmente algo tem que acontecer para a gente acordar. E hoje a gente, eu vejo assim, gente, a gente vive na melhor era, a era que tem mais tecnologia, mais informação, só que a gente é o povo mais desinformado do mundo. A gente tem uma era de muita tecnologia à palma das nossas mãos, só que a gente não consegue aprender a acessar a gente mesmo. O que adianta ter toda essa tecnologia se o ser mais importante, que é você está desconectada? A gente tem a tecnologia mais avançada, só que a gente também vive na pior era das doenças, porque as pessoas estão desconectadas delas mesmas. Depressão, ansiedade, burnout. Eu tive burnout. Ansiedade também. Quem não tem ansiedade hoje, né? Quem não tem? Porque não se conhece, porque não entende suas próprias dores emocionais. Porque a gente vive se entupindo de remédio, de anestésico, que a sociedade fala, a televisão é um anestésico, comer bobagem é um anestésico, comprar, gastar é um anestésico, que enriquece o bolso dos outros, mas empobrece a nossa alma, porque faz a gente se distanciar da nossa verdade interna. Eu me anestesio com isso, por quê? Porque aqui eu continuo, eu não vejo a minha dor, faz com que eu entenda que esse valor é mais alto, só que o meu valor não era esse, o meu valor era me conectar mais com a natureza, meu valor era me conectar mais com a minha família, meu valor era me conectar mais, sei lá, viver uma outra profissão, só que eu não consigo, porque eu não me conheço. E a sociedade ganha com isso, infelizmente. Por isso que a gente é o ser mais tecnológico, só que a gente está na pior era de pessoas estão se desconectando delas mesmas, pessoas estão se desconectando de pessoas. E nós somos seres que o outro vem. Michele, nos meus relacionamentos, eu entendi isso. Que o outro vem na minha vida para mostrar as minhas dores. Só que a gente não consegue, a gente julga. E como eu sei disso? Porque existe um campo emocional inconsciente que está escolhendo aquele padrão ali na minha vida. Só que eu não tenho entendimento. Então eu julgo, eu culpo, eu aponto o dedo, eu não quero ver. Só que o CT vem para te jogar isso. Tá ruim esse padrão? Por que você não muda? Porque eu não sei para onde olhar, mas agora eu tô te mostrando. Então agora você sabe. Vai olhar o padrão que você construiu lá atrás. Sentimento, percepções, interpretações de dinheiro, relacionamento, crenças limitantes. O que você aprendeu? O que você sentiu? O que você entendeu sobre família? Sobre o lugar da mulher? Opa, vai dizer muito o lugar que você está hoje. E talvez o lugar que você não quer mais estar também. E a vida vai te dar um chacoalhão. 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Porque a gente não veio nessa vida só para trabalhar, casar, se aposentar e morrer. Não, a gente não veio. E é isso que eu entendi. Que existe um propósito maior para a sua existência, para a minha existência, para a nossa existência aqui. E é isso que a gente veio fazer aqui. Eu convido a vocês a entenderem mais sobre esses seteiros aqui. Deixa eu ver aqui como é que está escrito para vocês buscarem mais, entender ali, seteiros, os ciclos de 7 em 7 anos, tá? A jornada da vida nos seteiros, tá? Teoria dos seteiros e como aplicar essa teoria na prática, mas eu já falei para vocês aqui. Então, a nossa alma, ela sempre vai pedir, depois, digamos, dos 30 anos, um alinhamento com o que você veio viver aqui. A nossa alma, ela vai pedir isso. Michele, não seja no que você acredita, porque isso é o que eu entendi, é que faz sentido para minha vida, é o que eu vivo hoje. Eu quero ver o que a minha alma veio viver aqui. Eu venho vivendo, experimentando, evoluindo, tropeçando, batendo a cabeça, levantando, porque eu entendi que eu não posso esperar que a vida seja linear. Eu tenho que entender que tem os altos e baixos. E quando venho esse baixo, é porque depois eu tenho crescimento. Porque tenho para baixo, porque depois tenho crescimento. Isso é a nossa vida. Isso é o que você veio fazer aqui também.
Esse é o meu convite a você. Se você quer saber mais sobre os meus atendimentos, vai lá no Eu Sou Michele Dias, que lá tem os meus atendimentos também, para você já começar a sua busca interna da sua jornada e da sua busca desse propósito tão lindo que é evoluir, que é crescer, que é se entender aqui. E se você está cansada de repetir esses padrões, se você está cansada de achar que nossa, a vida é só isso, não, a vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. Isso é o que fez sentido para mim. De quando eu entendi isso e fui quebrando partes daquilo que eu vim construindo, gente, é uma leveza, é uma paz que eu não consigo nem explicar, porque isso não tem palavras. Isso é só sentindo mesmo. Isso é o meu convite a vocês.